Boa noite a todos. Estamos iniciando hoje a Semana Espírita de Nova Serrana, 16ª. Convidamos a todos para participar. A Semana Espírita é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Nova Serrana, e tem por objetivo a confraternização entre o movimento espírita e a sociedade. O tema central é a valorização da vida, e o tema de hoje é Vida em Abundância, com a oradora Joselma, de Belo Horizonte. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à 16ª Semana Espírita de Nova Serrana, promovida pela AME, Aliança Municipal Espírita de Nova Serrana, que é formada pela aliança entre o Grupo Espírita Caminho, Verdade e Vida, a Casa Espírita Chico Xavier e a Casa de Cultura Espírita Eurípides Barçanufo. Nossos sinceros agradecimentos ao Grupo Musical Espírita de Nova Serrana, que harmonizaram o ambiente e os nossos corações com essas belas músicas. O tema central escolhido para a nossa reflexão é a valorização da vida, sobre a ótica da doutrina espírita, fundamentado nos ensinamentos de Jesus, o Cristo. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. João, capítulo 10, versículo 10. Tema que tem por objetivo nos dar esperança, fé e coragem. A Casa de Cultura Espírita Eurípides Barçanufo é a responsável pela organização dessa noite. Convidamos o Sr. Marcos Pessoa para fazer a prece de abertura. Boa noite a todos. Que as bênçãos de Jesus se derramem sobre todos nós nesta noite. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aproveitando as doces vibrações do momento, para podermos nos sintonizar com o mais alto, fazer vibrar em nós os nossos melhores sentimentos, os nossos melhores pensamentos. Querido Mestre Jesus, irmão e amigo de todos os instantes, eis-nos aqui, Senhor, reunidos em Teu santo nome, sob Teu amparo e Tua proteção, como vem sendo Jesus, desde a construção deste nosso mundo, dessa nossa Mãe Terra, onde tem nos guardado, nos ajudado e nos guiado, Mestre querido, nos tomando pela mão e nos levando em direção ao Pai, a cada dia mais. E te agradecemos, Jesus, por tudo que tem feito em nosso favor. E que possamos, por nossa vez, Mestre querido, agora que já conhecemos o Teu amor, o Teu carinho e o Teu amparo, nos tornarmos Teus auxiliares, Teus seguidores, Teus discípulos, através do esforço próprio na transformação que nos cabe a cada um, para que a cada dia mais nos tornemos dignos do nome de cristãos. Abençoa toda a nossa comunidade, Jesus, a todos os que sofrem e a todos, principalmente, que não conhecem ainda o Teu Evangelho de amor e luz. Derrama Tuas bênçãos também, Jesus, sobre a nossa irmã Joselma, que os bons espíritos que a trouxeram até aqui possam auxiliá-la e intuí-la. Porque hoje, Jesus, ela é a Tua porta-voz. E que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Muito obrigado, Mestre querido, que assim seja. Joselma Maria Coelho. Residente de Belo Horizonte, pedagoga, administradora aposentada, presidente
da Sociedade Espírita Maria Nunes, em Belo Horizonte. Presidente da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, também em Belo Horizonte. Presidente da Editora Espírita Fonte Viva, presidente do Conselho de Administração do Hospital Espírita André Luiz. Realiza anualmente palestras em todo o Brasil e no exterior, bem como em países da Europa e nos Estados Unidos. Responsável pela publicação de centenas de livros espíritas através da Editora Fonte Viva, sendo de sua responsabilidade direta o livro Linha Direta com Deus. Sua palestra é baseada no subtema Vida em Abundância. Convidamos a senhora Joselmo Coelho para subir ao palco. Eu me sinto muito honrada pela oportunidade de estarmos aqui e dividirmos as nossas reflexões à luz da doutrina espírita a respeito das afirmativas de Jesus. Quando Jesus nos traz essa frase que é o subtema desta reunião, deste encontro da noite, nós vamos tentar entender primeiro por que Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Na verdade, aquele era um momento em que ele dialogava com os seus discípulos e fazia afirmativas muito importantes, que muitas vezes nós não alcançamos a profundidade do sentido do que ele disse. E ele havia dito um pouco antes que ele era a porta por onde passavam as ovelhas. E por que ele afirmou que ele era a porta? Exatamente porque ele fazia uma comparação a respeito dos vários mensageiros que chegavam, trazendo a palavra, entre aspas, boa, mas que muitas vezes não havia coerência entre o que falavam e a forma como agiam. Então, se quiser deixar a cadeira, veinho, se sentir cansaço, senta, não preocupa não. Então, naquele momento, ele dizia que os ladrões da boa vontade das pessoas, os ladrões da credulidade das pessoas, os ladrões da esperança das pessoas, que eles muitas vezes entravam por entradas inadequadas, por entradas que eram como que disfarçadas, mas que ele não. Ele, Jesus, ele não entrava pela porta, porque ele era a porta. E aqueles que passavam por ela encontravam o bom caminho, encontravam a oportunidade de evoluir. Aparentemente, quando nós ouvimos, hoje, se nós nos colocássemos aqui, e eu chegasse para vocês e começasse a fazer afirmativas, eu sou isso, eu sou aquilo, certamente haveria um certo cuidado. Mas que mulher é essa que chega aqui falando, eu sou isso, eu sou aquilo? Mas, na verdade, isso é uma questão de autoridade. Autoridade moral. E Jesus, como possuidor dessa autoridade, ele afirmava, eu sou a porta por onde passam as ovelhas. Mas ele vai além. E ali mesmo ele fala também que ele é o bom pastor. Mais uma vez, essa afirmativa poderia nos levar a um julgamento precipitado. Puxa, ele se afirma que ele é o bom pastor. E ainda diz que ele é o pastor, e ele não se contenta em dizer que é o pastor, ele diz que ele é o bom. E certamente, de uma forma precipitada, nós poderíamos julgar
aquele portador dessas afirmativas. Entretanto, Jesus, falando com autoridade, ele mostra que o pastor, quando ele é reconhecido pelo rebanho, que o rebanho o segue. O rebanho segue o pastor, que vai à frente, e o rebanho segue de uma maneira natural o pastor por onde ele for. E aí ele diz: eu sou o pastor. E nesse momento ele traz essa afirmativa que talvez na época também não tenha sido possível entender na profundidade. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Ou seja, na comparação que ele fazia, o ladrão não só tira a esperança, tira a oportunidade, tira a credulidade. Quantas vezes, numa decepção com alguém que nós assim admiramos e respeitamos, quantos de nós não perdemos um pouco o entusiasmo com aquilo em que nós cremos? Então, ele diz: eu não vim para roubar, eu vim para oferecer vida, e vida em abundância. E como é essa vida em abundância que Jesus traz para todos nós? A mensagem de Jesus é uma mensagem que renova a nossa esperança e tira a gente do ritual de simplesmente, através de alguns gestos, conquistar determinados patamares na nossa evolução. Quando nós adentramos na mensagem de Jesus, nós vamos entender que ele nos convida a fazer algo para melhorarmos. Que ele não dá simplesmente, numa oferta grandiosa, tudo aquilo de que precisamos. Ele nos oferece a oportunidade de, ao refletirmos, entendermos a sua mensagem e, a partir daí, começarmos a lutar para viver melhor. Mas o tempo é o grande mestre de todos nós, e Jesus disse todas essas frases profundas num tempo em que muitas vezes pairava no entusiasmo, mas não era possível adentrar a profundidade do que ele falava. Até que, nesse caminhar evolutivo, passando por vários momentos na nossa oportunidade de aprender e de crescer, nós vamos, à luz da doutrina espírita, nos aprofundarmos um pouco mais na mensagem de Jesus. Então, quando ele traz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância, a doutrina espírita nos traz a mensagem da vida futura. Essa vida futura nos dá uma alegria, uma esperança, porque nós sabemos que a nossa oportunidade de caminhar e de evoluir, ela prossegue jornada após jornada, independentemente da nossa condição hoje. Independentemente da minha condição de posses, se eu sou uma pessoa possuidora de bens materiais, ou se eu tenho carência de bens materiais, se eu estou numa condição social melhor ou menos adequada, se eu possuo estudos clássicos ou não, se eu pertenço a uma determinada raça ou outra, a doutrina espírita escancara para nós a compreensão de que todos temos disponibilidades para ser felizes. Essa felicidade que nós vislumbramos a partir da doutrina espírita, como a última música aqui cantada, né? Falou na vida plena. Essa felicidade que a doutrina espírita
nos apresenta, ela não é alcançável apenas por algumas pessoas privilegiadas. Ela é uma oportunidade proporcionada a todos, e o que é mais bonito, dentro do ritmo de cada um. Nenhum de nós tem que fazer exatamente o que o outro faz para que nós sejamos tão felizes quanto ele aparenta ser. Isso é algo que é muito importante para nós refletirmos, porque cada um, na sua possibilidade, é capaz de alcançar um bem-estar íntimo, a partir da noção que a doutrina espírita vai mostrando de que nós somos criaturas divinas, todos nós. Independente da condição social, da raça, de tudo. Nós somos criaturas divinas, nós somos filhos de Deus. E a partir do momento que nós somos filhos de Deus, eu costumo brincar, e outro dia, ao ler uma reportagem sobre uma informação que os cientistas russos traziam sobre o DNA, eu comecei a pensar assim, então minha brincadeira deixou de ser brincadeira, ela agora está muito perto da verdade. Mas era uma brincadeira que eu sempre fiz com muita convicção. Eu digo que todos nós possuímos o DNA divino. Se houvesse possibilidade de fazer um exame específico, que a tecnologia vai acabar descobrindo, o nosso grande musicista que é pesquisador, quem sabe um dia ele não vai encontrar algum equipamento que vai nos ajudar a quê? A identificar as características divinas em cada um de nós, né? E os cientistas russos descobriram algo ligado com o amor, algo ligado com a capacidade evolutiva que está identificado no DNA. Mas, na verdade, se pudéssemos fazer um exame de DNA divino, todos nós apresentaríamos características divinas. Porque se somos filhos de Deus, certamente nós possuímos inicialmente, é básico para todos nós, é comum a todos nós, nós possuímos inicialmente a base do amor, a semente do amor. Embora muitas vezes nós não somos capazes de identificar isso. E aí alguém diz assim, mas é aquele violento, aquele que está voltado de uma forma tão intensa para o crime, para atitudes de desrespeito, ele também possui o DNA divino? Ele também possui a semente do amor em si? E nós vamos, porque é assim que a doutrina espírita nos ensina, nós vamos afirmar com certeza, sim. No momento, é como se fosse uma semente que, em vez de, ao ganhá-la, em vez de eu plantá-la, eu guardo numa caixinha, eu guardo numa gaveta. Mas a semente está lá com suas qualidades. Ela permanece possuindo as qualidades daquela semente X que eu guardei. E se um dia eu a retiro daquela caixinha ou daquela gaveta e a coloco adequadamente no berço terra, no berço terra, ela, a partir do tratamento naquele berço terra, ela recebe adubo, ela recebe água, ela começa a vibrar pelo que ela tem dentro dela, a característica do amor. Ela vibra porque ela recebeu elementos específicos. E ela começa a vibrar de tal forma que ela sente necessidade de buscar algo a mais. E ela busca a luz. E para buscar a luz, ela rompe a cobertura de terra que a agasalhava. E ela rompendo, ela vai se transformando num caule, num tronco, numa árvore que produz frutos e que vai oferecer novas sementes. Assim também somos nós. Ainda que temporariamente
necessariamente aqueles que ainda vivem pela violência e para a violência parecem não serem filhos de Deus. Eles certamente, no momento adequado, em que elementos variados possam ser oferecidos a ele na sua história, no seu caminhar, eles também vão identificar e vão mostrar em si as qualidades do amor. Sendo assim, se nós somos possuidores dessa qualidade do amor, nós temos sim condições de realizar transformações que Jesus também afirmou para nós. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. É óbvio que eu, nas minhas limitações, não vou por aí chegar, levanta e anda. E aquele que está ali limitado fisicamente, ela mandou levantar e andar. Jesus disse que ela pode fazer o que ele fez, então eu vou levantar e andar. Não é bem assim. Não é bem assim porque há algo em mim que ainda busca os recursos adequados para vivenciar a harmonia interna. A harmonia que Jesus, ele não possuía, ele é a harmonia plena na maneira de ser. Mas na caminhada evolutiva, há de chegar o momento em que eu haverei, de uma maneira certamente proporcional ao meu tamanho evolutivo, eu certamente vou poder fazer o que Jesus fez, levantando caídos. E se eu não consigo levantar caídos fisicamente, certamente eu já possuo recursos. E eu gostaria de dizer que quando eu falo eu estou me referindo a cada um. Cada um pode isso que eu estou falando eu. Então, eu posso levantar caídos que no momento moralmente se encontram abatidos. Eu posso levantar caídos que no momento, sob o peso de um problema na área da saúde, se encontra abatido mentalmente. Pelo amor, eu posso e devo renovar-lhe as esperanças, renovar-lhe a certeza de que é possível mudar o rumo daquilo que está vivenciando. Então, eu posso fazer o que Jesus fez e muito mais na proporção da minha condição evolutiva. Ora, quando ele traz vida plena para que eu viva e para que eu ajude, para que eu seja instrumento, para que os outros também conheçam a vida plena. O que é a vida plena? A vida plena é na medida que eu sou capaz de superar as coisas do dia a dia e poder focar um pouco além. Os fatos que me acontecem, eu já não simplesmente os limito à minha pessoa, à minha condição. Ao dizer para alguém, eu sou muito infeliz, tudo de mal me acontece. Não. Se eu conseguir ter olhos de ver, eu vou identificar que aquilo que aparentemente é mal para mim, daí a 1 mês, 2 meses, talvez nem tanto, eu vou perceber que não foi um mal, que foi um grande bem. Foi uma renovada oportunidade para que eu, por exemplo, fosse poupada de alguma situação desgastante. Ou então, eu fui poupada da oportunidade que eu estava tendo de fugir do meu compromisso de vida. Quantas vezes nós queremos ir por um caminho? Eu quero fazer o curso de medicina. Eu quero fazer o curso de direito. E vai. E luta. E agora que a entrada na universidade já é um pouco mais simplificada, às vezes a pessoa até entra. Mas, ao chegar no curso, ela tenta e ela vai, ela luta e as barreiras vão acontecendo. Quando as barreiras não acontecem no próprio curso, eles começam a acontecer na sua vida, em torno dela.
E, de alguma forma, se ela não for preparada para enfrentar aquele compromisso que ela quer, alguma coisa a mais vai acontecer e vai chegar um momento que ela diz, não dá, eu vou mudar. E, às vezes, alguém fala assim, puxa, coitado do fulano. Essa expressão coitada, às vezes, ela é inadequada. Coitado do fulano, lutou tanto. Quando conseguiu chegar no curso, ele não conseguiu seguir. Mas é porque, se a gente for analisar, o compromisso daquela pessoa que julgamos coitada não era exatamente naquela área profissional. Alguém vai dizer, mas então isso é fatalismo. Onde está a liberdade que a doutrina espírita afirma que nós somos criados para a liberdade? Não, não é fatalismo. É uma oportunidade abençoada de eu ser conduzida ao caminho que me fará bem. Se eu trago do passado, para isso eu reencarnei, compromissos, por exemplo, na área do direito, em que por alguns motivos eu rompi a barreira do equilíbrio, eu rompi a barreira do respeito e separei, eu fui objeto e fui causa de situações desagradáveis. Deus, às vezes, me proporciona, se eu estiver devidamente preparada para tal, a oportunidade de voltar na área para eu consertar aquilo que eu desacertei. E é nesse instante que eu esqueço o compromisso na área do direito e eu começo a lutar, por exemplo, para fazer engenharia. Não porque eu quero engenharia, porque engenharia agora que está dando dinheiro, porque eu vou fazer engenharia. E eu luto, e eu não consigo. Às vezes eu consigo, mas com muita dificuldade. E aí, às vezes até com pouco caso, eu falo assim, bom, já que eu não consegui de jeito nenhum fazer o curso de Direito, então eu vou voltar, eu não consegui o curso de Engenharia, eu vou voltar para fazer o curso de Direito. Tem-se a impressão que ele está fazendo aquilo quase por um desabafo. Tem-se a impressão que ele está fazendo aquilo ali só para ocupar o tempo. Mas não. Na verdade, ele vai fazer aquele curso que é o que mais vai facilitar para ele a oportunidade de acertar os desacertos do passado. Alguém vai dizer, então, isso está me parecendo fatalidade. Então, eu vou cruzar os braços e vou esperar que Deus mande para mim, de uma maneira bem definida, a área, o objeto, a profissão na qual eu vou estar melhor para cumprir o meu compromisso. Não. Porque nós possuímos o livre-arbítrio. E por possuirmos o livre-arbítrio, essa vida em abundância que está em nós, e que ela vai efervescendo a partir do amor que eu deixo crescer em mim, da lucidez da inteligência que eu vou percebendo as coisas ao meu redor, eu vou usando a inteligência, eu vou usando a vibração de amor, e aí sim, os compromissos começam a se apresentar para mim, e é como se eles fizessem um corredor. E nesse corredor eu vou encontrar os compromissos do passado. Vida em abundância. Vida plena. Vida que vai fazer com que nós outros possamos viver de tal forma que a gente vai se sentir útil. Útil em qualquer circunstância onde nós estivermos. Muitas pessoas pensam assim, eu não valho nada. Eu não sei o que eu estou fazendo nessa vida. Eu não entendo para que eu estou vivendo. Eu não sei, eu não identifico. Começa pela oportunidade de amar que nós oferecemos para as pessoas ao nosso redor. Desde quando é anunciada a nossa vinda? Para os nossos pais.
Pessoas vibram alegria e esperança porque nós vamos chegar. Pessoas fazem planos contando com a nossa presença. Somos importantes para eles. E o tempo passa, e na medida que o tempo passa, se soubermos aproveitar melhor essa vida plena, ela vai se locupletando de possibilidades de amar e de fazer amar, de crescer na compreensão da vida e de realizar situações que a gente olha para trás, puxa vida, eu fiz isso. Mas que coisa boa eu fiz. São pequenas situações que muitas vezes nós não somos capazes de entender na hora, mas pouco tempo depois nós vamos identificar o porquê e o objetivo daquele caminho que nós traçamos. Trazer vida em abundância para nós é nós podermos valorizar as coisas no limite que cada um de nós tem. Porque se eu vim para acertar os desacertos do passado, certamente eu vou ter limites na minha caminhada. Porque se eu não tiver, eu não terei oportunidade de acertar. E nesse acertar os desacertos, eu vou encontrar familiares difíceis. Familiares que complicam um pouco a minha vida, eu acho. Mas, na verdade, eles facilitam a nossa caminhada. Eu vou encontrar colegas na escola ou no trabalho que sentem uma certa disputa, fazem com que eu me sinta, às vezes, humilhado. Agora acharam ótimo, né? Acharam a palavra adequada. Meus colegas fazem bullying comigo. Mas, na verdade, esses que são instrumentos do bullying, não que eles estejam certos, mas eles estão sendo instrumentos para mexer com a minha capacidade de ser humilde. Eles estão sendo instrumentos para me provocar a condição de estar acima do bullying e poder mostrar, sem prepotência, que eu sou capaz, que eu tenho condições de realizar algo, que eu tenho condições de transformar o ambiente onde eu estiver para melhor. Então, eu vou estar no ambiente adequado à minha evolução. E por isso é preciso que a gente aprenda no dia a dia a evitar as reclamações. Quantas pessoas são rotuladas de pessoas que reclamam muito. E quando nós avistamos de longe, se a gente pode e não estiver com o evangelho no coração, a caridade na nossa atenção, a gente vai tentar dar uma desviada. Ai, meu Deus, lá vem fulano que reclama tanto. Eu estou com tanta pressa. Ai, Jesus, como é que eu vou fazer? Vai me pegar de conversa para reclamar. E isso acontece com quase todos nós. Por um lado, as pessoas nos buscam e reclamam porque confiam em nós. Viram em nós alguma coisa que pode despertar nelas a confiança. Mas, por outro lado, é preciso que nós tenhamos a oportunidade, se a pessoa veio desabafar, que nós não a ouçamos com impaciência, ou que a cortemos, ou que a gente nem dá atenção que ela está falando. Ai, meu Deus, é a mesma coisa todo dia. Parece aquela coisa assim que quebrou ali, e vai, para ali, vai. Ai, eu não dou conta. Na verdade, a nossa postura cristã, à luz da doutrina espírita, há de ser uma postura de respeito, porque ali está um ser humano, filho de Deus, portador da centelha divina, portador da oportunidade de amar, e que, às vezes, não encontrou ainda recursos para entender a sua vida e para entender aqueles que estão ao seu lado. Então, uma grande oportunidade
de poder oferecer a essa criatura pontos para reflexão. Vejamos Jesus. Ah, porque eu estou morrendo. Ai, porque eu estou aqui. Aquela passagem de João, capítulo 5, não é? 38 anos aquele homem ali, esperando a cura. Mas a cura através que se daria ali onde ele estava, era uma cura muito complicada. Dizia a tradição que aquela água no poço, ela de quando em quando, ela passava por um tremor, por uma movimentação. E a tradição dizia que o primeiro que mergulhasse naquela água, daquela piscina, quando acontecesse aquele ligeiro tremor, era só um que curava, e tinha que ser o primeiro. Ora, aquele homem estava ali, eu vou chegar essa cadeira para cá, eu falei com vocês que veinho vai precisando de cadeira, né? Tem um monte de dor, né, que a gente vai começando a sentir, mas não é por isso que a gente deixa de trabalhar. Atrapalhei sua vida aí, meu filho? Está tudo certo? Se quiser, eu chego para trás. Quer que eu chegue para trás? Tá bom aí? Obrigada, filho. Então, havia então aquela tradição. E tinha um paralítico que estava ali, tinha 38 anos. 38 anos, gente. Os jovens que estão aqui, que ainda não têm 38 anos, quanta coisa já fizeram na vida. Já estudaram, já fizeram um curso completo. Alguns já se casaram, já têm filhos. 38 anos é muito tempo. E aquele paralítico estava ali há 38 anos. E aí chega Jesus. Chega Jesus e se dirige, embora fossem muitos os que estavam naquele alpendre, Jesus se dirige a ele. Era o que estava ali há mais tempo. Garantia de tempo de serviço ou de espera, melhor dizendo. Então Jesus se dirige a ele e diz assim: queres ser curado? Oh, meu Deus, como a gente não percebe a vibração da vida. Como nós não sabemos responder às perguntas que nos são feitas pelas pessoas e pela vida. E aquele homem que ouve Jesus dizer, e ele nem sabia quem era aquele homem, aquele jovem, que ali chegava para ele, perguntava se ele queria ser curado. E ele então começa uma reclamação. Como diz o nosso bom mineiro do interior, os da capital também dizem, né? Ele começou a desfiar um rosário. Ah, Senhor, tem 38 anos que eu estou aqui. E nesses 38 anos eu não achei uma só pessoa que, quando a água vibra, pudesse me carregar e me levar até a água. Vamos pensar um pouquinho. Qual de nós, se estivéssemos na situação dos outros que ali estavam, e a tradição dizia que só um se curaria e que era o primeiro que pulasse na água, qual de nós ia parar e pensar, coitado, 38 anos, deixa ele ir, eu vou ficar para a próxima vez. Será que a água ia tremer outra vez? Então, obviamente, ninguém parava para olhar para ele. Cada um corria, devia empurrar um ao outro e tal, para ser o primeiro. E aquele homem desfia o rosário para Jesus. Ah, porque eu estou aqui há tanto tempo, e ninguém me carrega para que eu possa ser o primeiro a mergulhar na água. Jesus não falou, coitadinho, infeliz, meu Deus. Não. Jesus repete a pergunta: queres ser curado? Ele leva um susto. É como se Jesus não tivesse prestado atenção em tudo o que ele falou. E aí, Jesus também já não espera a resposta. Jesus disse para ele: levanta, toma a tua cama e anda. Olha, levantar, sair da acomodação, sair da condição de conforto em que nós estamos na vida. E muitas vezes nós
não somos felizes, não é porque as pessoas fizeram isso ou aquilo contra nós. É porque nós não conseguimos sair da posição de conforto em que a vida nos colocou. Alguns não são capazes de chegar no portão de casa ou na porta do edifício para tentar, por sua própria conta e risco, dar um passo na vida. E aí, culpa que os concursos que fazem, que deve ter um monte de arranjo nesses concursos que eu nunca passo, né? Ou culpa as pessoas das empresas. Eu já mandei currículo para tanto lugar e ninguém me responde. E nós, muitas vezes, não saímos da zona de conforto. Levantar e movimentar-se, levantar e buscar, levantar e conquistar. Então, Jesus diz, levanta. E ele diz uma outra frase, toma a tua cama. Cama, significando, era claro que era um tipo de esteira, mas era o local onde ele estava, ali, recolhido pela sua condição de limitação física. E Jesus diz, toma a tua cama. Ou seja, cada um de nós, saindo da zona de conforto, arrumemos a cama, preparemos a cama para mais tarde, entre aspas, a cama. Mas vamos sair. Quantos jogam a culpa nos filhos, nos pais? Ah, pois eu não estudo, eu queria tanto estudar ali, ó, a 50 quilômetros daqui de Nova Serrana, mas minha mãe não me abandona. Ela vai ficar tão triste que eu não vou conseguir deixá-la sozinha. E a culpa é da mãe. Situações as mais variadas, a gente percebe porque nós não somos capazes de tomar a cama, enrolá-la e deixar num canto, no sentido de sacudir e caminhar. E aí vem o terceiro convite de Jesus, e anda, se movimente, busque a sua conquista, renove o seu interior. Você é capaz, intimamente, porque você tem potencial. Você traz as características divinas em você. Então, saia de si, saia da dependência emocional, saia da necessidade de que o outro dê o primeiro passo em seu lugar e vá em frente. Não desanime e nem acredite que a sua vida não tem valor, porque ela tem. Não acredite que você não tem nada de importante na vida para ninguém, porque tem. Nós somos importantes. Nós não somos indispensáveis, mas nós somos importantes. E dentro dessa oportunidade de valorizar a nossa vida, aquele paralítico seguiu. Ele seguiu, mas não obedeceu Jesus. Jesus disse, não comente o que aconteceu. Mas ele vai. Mas preste atenção, João descreve com muita riqueza. Ele chega na sinagoga e os sacerdotes dizem, você não é aquele homem paralítico que ficava? Sou. Mas o que aconteceu? Um homem me mandou levantar, tomar a cama e caminhar. Um homem? Mas que homem é esse? Eu não sei. Minha gente, às vezes nós não identificamos aqueles que são instrumentos de nós podermos caminhar, dos primeiros passos nossos. E essa identificação, ela é o reconhecimento do benefício. É nós termos a chance de falar assim, alguém me fez o bem. Reconhecer. E ao reconhecer, pela razão, a gente vibrar gratidão. Puxa, como eu tenho que agradecer o fulano? Ele fez com que eu desse os primeiros passos. Aquele homem não sabia quem era Jesus, mas Jesus vai chegando. Aí o homem diz, foi esse aí. Foi esse. E os sacerdotes ficaram bravos. Eles já estavam buscando uma maneira de incriminar Jesus. E eles então perguntam para Jesus,
Mas não é, hoje é sábado. Você não sabe que sábado não pode haver cura? Sábado é um dia de descanso. E Jesus, na sua sabedoria natural, amorosa, se uma ovelha cair no buraco no sábado, o pastor vai atrás dela tirá-la do buraco? Ou ele deixa que ela morra porque é sábado? Eles não souberam responder. Certamente, o pastor iria correr para salvar a ovelha. Jesus estava dizendo que aquele homem era uma ovelha que precisava ser ajudada. São exemplos que nos renovam as nossas forças. Jesus veio para nos dar a vida plena, mas ele veio também para nos mostrar as leis divinas. E aí ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, aflitos, amargurados, que eu vos aliviarei. E quando ele diz isso, a gente é levado a pensar assim: ai, eu vou para o colo de Jesus. Ele diz que é para ir para ele, quem está cansado, aflito, amargurado, estressado. Eu vou para o colo de Jesus. Mas vem o resto da frase. Ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo que é suave e meu fardo que é leve. Então não basta ir para o colo de Jesus. Jesus, eu estou cansado. Jesus, eu estou sofrendo, a minha vida não serve. Eu quero voltar para junto de ti, Jesus. Aqui, essa vida aqui não está boa, não. Cada dia que a gente levanta, tem uma notícia que nos causa choque no rádio, na televisão, na internet. A gente já não sabe mais o que é que vai acontecer no dia seguinte. Eu perdi o emprego, Jesus, eu não sei como é que eu vou viver a partir de agora. A minha mulher já não gosta de mim. O meu marido parece até que tem outro, ele está me desprezando. Jesus, eu quero seu colo, eu quero ir embora. Aqui não dá para ficar, não. Porque ele diz que era para ir ao colo dele, tomando o jugo dele, que é suave, e o fardo, que é leve. Mas o que é isso que eu vou fazer, então? É buscar, conhecer as leis divinas e os exemplos dele, e respeitando as leis divinas, eu superar as dificuldades que eu estou atravessando. Não me basta achar que a vida não está boa. Não me basta entender que não vale a pena. A violência está muito intensa na terra. As doenças consideradas incuráveis estão cada vez mais ostensivas na nossa sociedade. Não vale a pena. Não vale a pena viver. Eu quero voltar para os braços de Jesus. Mas não vai ser tão fácil assim. Não vai, porque a vida plena que ele traz é aqui, na terra, onde nós vamos ter a chance de conquistar a oportunidade de aprender a amar. Amar perdoando os agressores. Amar não julgando os que estão em erro, porque a gente não sabe se a gente já cometeu erro semelhante ou ainda vai escorregar e cometer um parecido. Amar superando as próprias dores e a cada dia dando pelo menos meio passo na nossa caminhada evolutiva. Vida plena é aquela vida que nos faz ser ativos, sermos dinâmicos, sermos realizadores, sermos instrumentos da paz. E aí a gente começa a pensar: mas eu não dou conta, como é que eu vou fazer alguma coisa? São tão simples as coisas que nós podemos fazer para manifestar a vida plena em nós, a vida que transforma, a vida exuberante. Desde o contato com as pessoas, desde o sorriso que nós oferecemos a alguém,
desde a oportunidade de servir, até as coisas mais simples. Dar um sorriso para alguém. Às vezes nós levantamos com a cara tão fechada, mas tão fechada, que as pessoas ficam até com medo da gente. Eu tenho uma amiga que ela, toda manhã, ela vai num espaço que abriga crianças com limitações mentais, e ela ajuda naquela casa a dar banho nas crianças. E ela me contava outro dia, envergonhada, que ela estava muito brava com o chefe dela. E aí ela foi para o local, ela não deixou de ir, mas ela foi brigando com o chefe. E ela me contava assim: Joselma, eu acho que eu estava dando cada esfregão no menino, porque eu estava brigando com o chefe. Na hora que ele fazer assim, ele vai ver o que eu vou falar com ele. E eu vou responder assim. E eu vou... Aí, a criança, considerada uma criança Down, que hoje nós sabemos o quanto está se tirando de manifestações de vida, né? Das crianças que até um tempo atrás, elas são limitadas. Então, aquela criança, olhando para ela, que estava dando banho nela, ou seja, tia, ela parou de brigar com o chefe mentalmente e voltou para o local onde ela estava dando banho na criança. E aquela criança disse para ela: se não, tia, se não, se, tia. Cara fechada não, tia. Sorria, tia. Aí, ela disse que levou tanto susto, que ela começou a chorar. E a criança ficou louca. Não, tia, se não, tia, se. Ela disse: Joselma, na minha vida, eu não vou mais deixar de sorrir, por maiores sejam as minhas dores íntimas. Não sorrir por deboche, não sorrir por desrespeito, mas sorrir para a vida. E naquele momento ela viu naquela criança considerada limitada um instrumento da vida plena, que a trouxe à realidade, porque ela estava fora da realidade. Sorrir é algo tão simples que nós podemos fazer. E uma vez um amigo espiritual disse: olha, vocês fiquem atentos, que pode ser que para um você deve a vida, pode ser que para outro você deve caminhar com ele 4, 5 anos ali, aguentando o temperamento difícil. Mas pode ser que para uma pessoa você só deva um sorriso. E na sua invigilância, na sua preocupação com o seu bem-estar material e emocional, você passa por aquela pessoa e não dá o sorriso que você deve. Agora, você não deve um sorriso para ela. Você deve 2. E você volta, se não tiver uma chance de reencontrá-la, você volta para o plano espiritual devendo 2 sorrisos a alguém cuja prova era tão simples, oferecer um sorriso para ela. Aí alguém vai dizer: mas como é que eu vou saber para quem que eu devo sorriso? Não dá para saber, né? Então sai sorrindo. Sorri para um. É claro que a gente não vai sorrir com cara de bobo, né? Porque eles vão, é capaz até de chamar alguém, prende essa criatura, ela está meio boba aí, rindo para todo mundo na rua. Não é assim. Mas sorrir com os olhos, sorrir com um gesto, sorrir com uma postura de abraço, sorrir com silêncio para ouvir aquela pessoa que precisa falar. Então, a doutrina espírita nos mostra isso. Não só
nós temos a vida futura, nós temos a vida plena para chegarmos no futuro limpos dos compromissos do passado. Mas mais do que isso, nós vamos tendo consciência que nós somos úteis. Úteis. Pouquinho que a gente faça, aquele pouquinho pode fazer alguém feliz. Aquele pouquinho pode fazer com que alguém se transforme e possa, então, realizar mais. E a pessoa se sentir digna. Puxa, fulano olhou para mim. Fulano veio aqui em casa e me falou. Fulano escreveu um WhatsApp para mim. É a moda, né? Então, use o WhatsApp também para uma mensagem de incentivo, uma mensagem esclarecedora. São oportunidades que todos temos de viver a vida, de nos apresentarmos bonitos para as pessoas que gostam da gente. Aí alguém vai me dizer, mas bonito como? A gente tem que, você está incentivando a vaidade? Não, eu estou incentivando a harmonia. Hoje eu cheguei na casa de alguém, eu estava assim, olhei para mim e falei, está esquisita essa roupa, não está? Ela é educadíssima. Eu posso te ajudar? Eu falei, por favor, me ajude. Aí ela foi lá e peleja de um jeito, peleja de outro. Está faltando alguma coisa. Ah, me lembrei, eu tenho uma outra blusa no carro. Aí quando eu vi essa blusa, agora deu certo. Ou seja, não é luxo, não é vaidade, não é ostentação, é harmonia. Os que nos ouvem, os que conversam conosco, merecem vivenciar um momento de harmonia, merecem vivenciar a oportunidade de refletir num ambiente de paz. É preciso que nós façamos isso. Tenhamos um cuidado de deixar que a nossa vida em casa seja plena, que a nossa vida no nosso trabalho seja pleno. Eu posso levar um mês para responder esse processo aqui. Aqui é assim. Eles levam 40, 50 dias. Por que eu não posso levar um mês? Certo. Mas se você tem condição de levar 15 dias, por que você vai levar um mês? Só para ficar igual aos outros? Os outros é que devem buscar o exemplo de lucidez e de amor. Nós, e aos poucos, encurtarem o seu tempo. Não nós esticarmos o nosso tempo para ficar igual a eles. Vejam que a nossa noção de vida plena, às vezes, se expressa em coisinhas tão pequenas, que a gente não para perceber. Nós não temos que nos igualar aos que se equivocam para ficar bem com eles. Os que se equivocam é que têm que fazer um esforço para chegar no comportamento sem estrelismo e sem prepotência nosso, mas um comportamento que exemplifique. O nosso tempo vai chegando, ou já chegou, está passando, ou já passou, e a gente fica aqui pensando na vida plena. Quanta coisa nós poderíamos ainda pensar nisso. Convidar as pessoas a levantar, tomar a cama e andar. Convidar as pessoas que se encontram num processo de morte espiritual, a despertarem para a vida, sair daquela acomodação e despertarem para a vida. Ajudar as pessoas a caminharem para fazer o bem, para fazerem diferença no nosso grupo, na nossa região, na nossa sociedade. Orarmos por todos os que sofrem mais do que nós. Mas também não é só pelos que sofrem mais do que nós, por aqueles que nós achamos que estão muito bem, mas às vezes não estão, que são nossos governantes, que são aqueles que decidem as leis. Eles precisam da sustentação nossa equilibrada, independente de partidos, independente de posição íntima, mas o compromisso moral com Jesus, que trouxe a vida plena. Orar para que a nossa comunidade, cada vez mais, possa se tornar
em harmonia. Orar através da música, como foi aqui hoje. Orar através de uma mensagem, de uma poesia que alguém possa escrever. Orar através de um sorriso para alguém que está triste. São essas as oportunidades de vida plena que todos nós temos. Todos nós podemos ser instrumentos da vida em abundância. E eu entendo que nesta semana nós vamos ter que falar de amor aqui. Falar de amor. Falar de vida. Falar de crescimento. Esta é a oportunidade imensa que temos. Falar da vida plena para aqueles que não acreditam que vale a pena viver. Muitos espíritos não acreditam. Muitos encarnados não acreditam. E nós precisamos exemplificar que vale a pena amar. Vale a pena viver. Ainda que com essas dorzinhas que você tem que sentar para poder conversar com o povo, aí o orgulho fala assim, não, eu vou falar de pé, porque afinal de contas, se eu ficar sentada, eles vão perceber que eu não estou bem, não. Eu estou bem sim. Isso é uma dorzinha que passa a hora que a gente senta. Então não é essa dorzinha que vai tirar a nossa capacidade de vida, a nossa capacidade de amar. Esta é a nossa mensagem para esse primeiro dia. Gostaria de ser um pequeno mosquitinho, que não seja o da dengue, para estar com vocês aqui nos outros 3 dias e aprender com vocês a importância de valorizar a vida. Ver que a nossa vida, a que cada um de nós tem, é a melhor vida que nós podemos ter. E se tiver alguma coisa a melhorar, que nós lutemos para isso. Sem revolta, sem lamentações, sem reclamações. Esta é a nossa pequena contribuição. Essa reflexão da importância do amor, da importância da vida, da importância da transformação para melhor em que cada um de nós tem a obrigação de fazer. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Paz para todos nós. Busquemos a paz, lutemos pela paz. Não nos conformemos com a falta de paz. Todos nós somos capazes de sermos instrumentos da paz. Deus nos abençoe. Obrigada. Obrigado. Nossa gratidão à senhora Joselma pelo valioso ensinamento. Convidamos agora nosso irmão Eduardo para fazer a prece de encerramento. Logo após a prece, o senhor Ardir, presidente da AME, fará o sorteio dos livros oferecidos pela Feira do Livro Espírita. E logo após o sorteio, teremos um lanche oferecido pela Casa de Cultura Espírita Eurípides Barçanufo. Nossos agradecimentos ao Credinova pelo apoio, bem como a todos os patrocinadores, Tondocas, Sacolão Center, Doutora Maria Aparecida Guimarães, Drogaria Bem-Estar, Jornal Serranense, Chante Espaço de Yoga, Palmeira Azul, Floricultura e Cabocla Modas. E a todos que contribuíram para a realização desse evento. Meus irmãos, irmãs, agradecemos a Deus essa oportunidade valiosa, onde nós podemos desfrutar essa harmonia, esses momentos que nós entrelaçamos nossas mentes e corações. Assim, nesse silêncio, nós estamos agradecendo a Deus essa oportunidade de encontrar companheiros, amigos, que sempre nos dá um empurradinho, nos dá uma força para prosseguirmos na nossa jornada. Que Jesus abençoe a nossa irmã,
que veio de Belo Horizonte, deixou sua zona de conforto para compartilhar suas experiências. Nós agradecemos muito. E também a todos que aqui estão nessa noite. E através daquela prece que o nosso Senhor Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando a primeira parte dos estudos para então dar sequência à segunda parte. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão do corpo e do Espírito dai-nos hoje, Senhor. Perdoai-nos as nossas ofensas, na medida em que nós perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixes cairmos em tentações, mas livra-nos, Senhor, do mal que reside dentro de nós ainda. Pois vós é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Amém.